Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que cerca de 80% de todo o volume negociado na Bolsa de Nova York não passa mais pela mão de humanos? É executado exclusivamente pelos chamados robôs ou algo traders? Sim, se você gostou do tema, não perca esse vídeo, mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar com seus amigos, dar o joinha lá, tá bom? Porque vai ser muito legal esse conteúdo. Como eu comentei anteriormente aqui, cerca de 80% de todo o volume negociado na Bolsa de Nova York hoje já não passa mais pela mão de humanos. São robôs ou algo traders programados para fazer essas operações. Você sabia disso? É uma coisa muito legal que pouca gente entende. Isso remonta esse processo mais importante, de forma mais importante, a 1987. Se vocês não conhecem, existe uma corretora nos Estados Unidos chamada Interactive Brokers. O fundador dela, o senhor Thomas Peterffy, foi o primeiro cara a criar um sistema funcional e lucrativo de HFTs, High Frequency Trading, chamados de operadores de alta frequência. Em 1987, ele compilou o primeiro sistema que automatizava a compra de ativos e manipulação de carteiras de fundos nos Estados Unidos. No Brasil, isso só chegou, na verdade, no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Para vocês que não sabem, por que ele foi inventado? Imagine-se no lugar de um grande fundo que tem dezenas de bilhões, centenas de bilhões de ativos, de dólares em ativos para ser alocados, movimentados ao longo do tempo. Antigamente, tem até uma imagem muito emblemática que eu vou colocar no meu post, da sala de trading do UBS. Tinha literalmente centenas de operadores para fazer movimentação de carteira, compra de ativos nos mais diversos mercados. Agora imagine o esforço para você dar as ordens para os seus traders, manipular essas carteiras, monitorar essas compras e gerenciar depois. Isso foi um esforço hercúleo durante décadas. Ao final dos anos 80 e início dos anos 2000, os fundos perceberam que precisavam de uma saída mais fácil. O que eles fizeram? Eles começaram a programar robôs que fossem capazes de fazer a compra dos ativos, a manipulação da carteira e, em última instância, a formação de mercado e trade ativo, ganhar em pequenas oscilações. Os primeiros robôs, portanto, simplesmente automatizavam a compra de carteiras, a montagem de carteira, ou seja, chegava uma ordem e falava: o robô hoje vai comprar 50 milhões de reais de Petrobras, por exemplo. Ele ficava o dia inteiro comprando, bum, 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 comprava. No final do dia manipulava. A segunda geração era aqueles que a carteira já estava pronta, muitos ativos, e ele começava a girar essa carteira, fechar parte de alguns ativos, comprar outros, manipular com opções também, fazer posições de hedge. Essa foi a segunda geração. E a terceira geração são os chamados HFTs profissionais, ou seja, são os robôs que hoje a gente encontra no book, que dão liquidez ao mercado e fazem operações muito curtas, milhares, milhões de vezes ao dia no acumulado das operações. Poxa, Maurício, eles são capazes disso? São. Hoje a gente está falando em diferenças de 2 a 3 milésimos de segundo entre um robô e outro. Hoje o que existe, na verdade, são brigas em forma de falar, entre robôs. Eles ficam disputando os melhores spreads, as melhores distorções para isso. Tem um detalhe importante. Hoje, 80% das posições dos movimentos são de robôs. Cerca de 30% desse movimento, de 20 a 30%, são os robôs formadores de carteira e manipuladores de carteira. De 50% a 60% são os chamados HFTs. Tem um detalhe importante. Pô, Maurício, por que existe isso então para mim hoje? Para o operador pessoa física, de fato, esse tipo de robô não tem grande utilidade. Até porque, quando eles foram montados ou criados, eles literalmente custavam milhões ou dezenas de milhões de dólares para confecção, programação deles e colocar eles em execução. Esses preços vêm caindo. Mas, por exemplo, quando os robôs chegaram para a pessoa física, no início dos anos 2000 no Brasil, não custavam menos de 5 mil reais por mês. Robôs para fazer posições muito simples, compra e vendas de ativo. Hoje você já encontra robôs na casa das centenas dos reais e você mesmo pode programar o seu.
Mas esses robôs de alta especialização com inteligência artificial, porque muitos deles têm inteligência artificial para conseguir lidar e aprender, porque tem um detalhe, quando eles chegaram, os HFTs principalmente, no meio dos anos 2000, pré-2008, que em 2008, para você ter uma ideia, eles já eram responsáveis por algo em torno de 50% do volume. Mas no início dos anos 2000 era de 10 a 15. Então, pré-2008, né, esses robôs, eles estavam, na verdade, no sentido de dar alguma liquidez para o mercado, mas não era uma liquidez muito intensa, né? Até porque eles eram meio, como eu diria, precários, iniciantes, estavam no início do processo de aprendizado. Mas de lá para cá, nos últimos 10 anos, literalmente eles estão aprendendo como lidar com isso. E os primeiros robôs HFT tinham enorme vantagem ao mercado, porque imagina, um robô que era capaz de enxergar na casa dos milésimos de segundo contra eu e você. Um trader especializado de um grande fundo não tinha a menor chance. Então, ao longo do tempo, a lucratividade deles caiu muito e a concorrência subiu. Portanto, os HFTs, inclusive, caíram de volume total médio de 2008 para cá, especialmente de 2012 para cá, por causa da concorrência e por causa da queda de eficiência, tá bom? Agora vem a pergunta mais importante. E o futuro, Maurício? Cara, eu acredito que os robôs ainda têm alguma margem de crescimento, mas não tanto. Porque no fim das contas, eles vão ficar brigando entre si. A concorrência entre eles tende a aumentar nesse sentido. Mas para mim e para você, quero montar uma posição de 100 mil, 1 milhão, 10 milhões de reais em Petrobras, Vale, Apple, não sei o que, a liquidez vai estar lá. A principal dúvida que fica na minha cabeça, sabe qual que é? Para vocês que estavam aqui em 2008, especialmente em 2001, os books eram muito grandes. Tinha a ordem de 1 milhão de papéis, 2 milhões de papéis, 5 milhões de papéis. Porque eram operadores na ponta, eram gente igual nós, na ponta, comprando e vendendo. Com a chegada dos... Ou seja, quando veio 2008, todo mundo vendendo igual maluco, tinha liquidez para segurar o book. Ainda que caísse muito, tinha gente segurando, formadores. Hoje o que acontece, você deve acompanhar o book e deve perceber, só tem ordenzinhas de 100 papéis, 200 papéis. Os robôs hoje, como eles enxergam na casa dos milésimos de segundo, eles movimentam essas ordens muito rapidamente. Ou seja, uma ordem de 100 vira 1 milhão em pouquíssimo tempo e você nem vê. A grande dúvida é, num cenário de crash, e a gente já teve alguns exemplos disso no passado, os chamados flash crashes, quando o mercado por algum motivo convulsiona, os robôs saem do book. A liquidez some. Os preços despencam no vazio. Agora, isso é uma questão pontual, é uma distorção pontual. E a grande dúvida que fica é, e num cenário de crash? Quando isso for estrutural e os robôs eventualmente saírem, os fundos desligarem os robôs, entre aspas, o que vai acontecer? Não existe uma boa resposta para isso ainda. Eu e você veremos isso nos próximos anos. Porque na próxima grande crise, que vai chegar, porque o mercado é assim, qual será o comportamento dos robôs? Será que a gente vai ter quedas vertiginosas por falta de liquidez? Essa é a grande dúvida. E tem outro detalhe. Estamos vivendo uma moda hoje, e isso é muito importante. Não se esqueçam disso, hein? Pensem bastante. Muita gente está falando de robotrading. Compre meu robotrading. Opere com o meu robô. Uma coisa que as pessoas têm que lembrar é que o robô é uma ferramenta. O robô por si só não é nada. É igual uma criança, o robô. É igual uma máquina. O robô é tão bom quanto quem programou ele, quanto o sistema de quem comprou ele, de quem programou ele. Por que eu estou dizendo isso? Se pega o Zé das Couve, que nunca operou, mas ele é um ótimo programador, aí ele pega um livro de análise técnica, não, quando cruzar a média móvel, entende? Cria-se uma regra que nem foi validada, ele cria um robô e bota essa estratégia para rodar. Qual a chance dessa estratégia funcionar? Agora pensa, aquele operador do fundo gigantesco, lucrativo nos últimos 30 anos, automatiza a estratégia dele num robô e bota esse robô para rodar. Qual robô que é melhor? Então, deixa eu dar uma dica importante. Quando alguém for te oferecer um robô, ou quando você for pensar em adquirir, ou mesmo programar um robô, lembre-se sempre, o robô não é melhor e nem pior do que a estratégia de quem criou ele. Ah, Maurício, mas tem um que está falando que é inteligência artificial, então agora é igual uma criança. Imagine o seu filho, ele tem cérebro, ele pensa. Se você cria ele para ser uma criança educada, que faça as coisas direitinho, que não seja estabanado, como é que ele vai crescer e desenvolver o próximo cérebro?
Agora, se você cria uma criança para ser estabanada, mal educada, grita o tempo todo, ele vai crescer da mesma forma. O cérebro dele vai desenvolver uma estratégia em cima das premissas que foram criadas. Então, mesmo com inteligência artificial, não existe milagre. A programação depende exclusivamente de quem é o dono do sistema. Nunca se esqueçam disso. Nenhum robô é capaz de executar uma estratégia sozinho. Então, quando alguém te oferecer um robô, nunca se esqueça disso. Queira, peça a estratégia, peça o track record de quem executou. E track record é efetivo, porque tem pessoal que faz backtest, teste simulado, que não serve para nada. Peça uma estratégia de carteira real, tá bom? Lembre-se sempre, robôs são sim o futuro, mas não vão substituir nunca a capacidade de um bom operador, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de compartilhar e comentar aqui embaixo sobre o assunto, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.